Vamos todos de pé, irmãos, abrir a Bíblia em Lucas, capítulo número 13. Lucas, capítulo número 13. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 9. Lucas, capítulo 13, do verso 6 ao verso número 9. Os irmãos acharam na Bíblia? Lucas 13, a partir do verso 6, a palavra de Deus diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém. Pai querido, mais uma vez estamos juntos na tua casa. Segunda vez nesse dia, Pai, que temos o privilégio de estar aqui com os irmãos, de ouvir a voz do Senhor, de cantar louvores, de prestar culto ao nosso Deus. E nessa hora, Senhor, queremos dar ouvidos à tua palavra. Queremos prestar atenção naquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração. E todo o nosso interesse está agora em ouvir a tua voz, Pai. Não são os homens com suas filosofias e com seu conhecimento humano que nos interessa. O que nos interessa é a simplicidade da tua palavra, que fala ao nosso coração de maneira poderosa, de maneira a mudar o nosso entendimento e o nosso comportamento, Pai. E é isso que queremos, é disso que precisamos, de mudança em nossas vidas, Senhor. Por isso eu te peço, ó Deus, vem falar ao nosso coração. Vem usar a minha vida, Pai, que eu coloque em tuas mãos em total dependência do Senhor, para que o Senhor possa me ungir, para que eu tenha o poder de ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade, porque sem a unção do Senhor nada tenho a dizer aos meus irmãos. E é isso que eu te peço nesta hora, orando com eles, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, irmãos. Queridos, esta é uma parábola de Jesus. O próprio texto começa no versículo 6, dizendo que Jesus proferiu a seguinte parábola. Por muitos momentos, Jesus ensinava por parábolas. Histórias que têm uma mensagem simples e que trazem um conhecimento precioso da parte de Deus. Uma maneira de falar ao coração das pessoas, de uma maneira bem diferente da que faziam os escribas, os fariseus, ao recitarem simplesmente os textos sagrados. Jesus trazia entendimento através de parábolas, de histórias que ele contava, recheadas de elementos que pudessem trazer um entendimento mais claro para cada um dos seus ouvintes. E através dessas parábolas, Jesus ensinava grandes conceitos para nós, queridos. E aqui está mais uma das suas parábolas. No caso específico, esta é uma parábola de advertência. É um sinal de alerta. É um sinal de que você precisa ter atenção ao que Deus está falando e requerendo de nós. Uma advertência às pessoas que imaginam que podem permanecer durante muitos anos em suas vidas sem apresentar nenhum tipo de fruto para o Senhor. Esse é o tema dessa pequena parábola contada aqui por Jesus. Pessoas que não dão frutos. Não era de árvores que o Senhor estava falando, embora ele use a figueira como um exemplo, mas a mensagem que ele quer falar não é para as árvores, é para as pessoas. Pessoas que estão plantadas, mas que o tempo passa e os frutos não se apresentam. Ou aquelas que imaginam que
de maneira enganosa, estão produzindo, mas Jesus, na verdade, não está encontrando, nem vendo os frutos na vida dessas pessoas. Para isso, se destina esta parábola contada por Jesus. Mas eu queria, essa noite, que nós buscássemos de Deus um entendimento mais profundo a respeito desse texto. Principalmente a respeito do fruto, queridos. O que é esse fruto que o Senhor espera encontrar de nós? Que tipo de fruto o Senhor deseja de cada um de nós? Eu preciso entender o que Deus espera de mim. Porque pode acontecer de eu entregar algo que, na verdade, Deus não está pedindo. De eu apresentar um produto que, na verdade, não foi requerido. Então, eu vejo pela parábola que Jesus quer frutos da minha vida. Mas eu preciso saber que frutos. Porque senão eu dou outras coisas que, na verdade, Ele não está requerendo. Então, eu queria refletir com os irmãos essa noite a respeito do que são esses frutos. Um dos maiores enganos que nós cometemos ao pensar em frutos é o fato de pensarmos que frutos são apenas coisas aparentes que fazemos para o Senhor. São produtos do nosso trabalho que nós apresentamos a Deus. Coisas aparentes que produzimos e que entregamos ao Senhor. Talvez este seja o principal dos enganos. E por isso Jesus ainda não tem encontrado frutos na vida de muitos de nós. Porque produzimos, porque apresentamos, mas não é aquilo que o Senhor espera. Então, esse é um engano bem comum, porque eu creio, queridos, que o principal fruto que Deus espera de cada um de nós, ele não é um fruto aparente. Ele não é um fruto visível. Eu creio que o principal fruto, ele é interior. E ele não pode ser substituído por nada que eu traga nas minhas mãos. Porque, em primeiro lugar, Deus olha para o meu coração, irmãos. E antes de olhar para qualquer coisa que eu traga em mãos, Ele verá o meu coração. Foi assim desde o Éden, com aquela questão entre os irmãos Caim e Abel. Por que o Senhor aceitou a oferta de um e não aceitou a oferta do outro? Não era propriamente pelo que traziam em mãos, mas pelo que traziam no coração. A Bíblia diz que Deus, Ele olhou para Abel e depois para a sua oferta. A mesma coisa com Caim. Deus aceitou primeiro o coração de Abel e depois a sua oferta, mas ao passo que de Caim, Deus recusou em primeiro lugar o coração. Deus não se agradou, a Bíblia diz, de Caim e de sua oferta. A pessoa está na frente da oferta. Quem somos fala mais alto do que o que damos para o Senhor, do que o que oferecemos para o Senhor. Então o fruto não é exterior. O primeiro fruto que Deus deseja encontrar em nós é o fruto interior. É aquilo que está dentro do nosso coração. E este só Deus pode ver. Concorda, irmão? Quem é que pode saber o que está dentro do coração de qualquer um de nós? Só Deus tem o conhecimento do que está dentro do nosso coração. E o primeiro fruto produzido no nosso coração, que fará toda a diferença para o resto da nossa vida, é o fruto da fé e do arrependimento. O que Deus vai olhar em primeiro lugar para qualquer pessoa? Se há fé e se houve arrependimento. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Veja como Deus coloca as coisas. Olha, eu não tenho fé, mas eu tenho a mão aqui cheia de frutos. Eu não tenho fé, mas eu tenho aqui um monte de dinheiro para dar para o Senhor. Do que adianta isso? Sem a fé, que é interior, que está dentro do coração e que não pode ser vista por ninguém, eu não tenho condições de agradar a Deus com nada que eu traga em minhas mãos. Então, o primeiro fruto interior que Deus deseja encontrar em nós é a fé. E a Bíblia diz, a salvação é pela fé. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. É pela fé, pelo que está dentro, não pelo que eu faço, não pelo que eu produzo. Não é pela produção que nenhum de nós será salvo, mas é pelo que está dentro do coração. A falta de entendimento faz com que eu não compreenda nem o que Jesus disse naquela parábola. Ele quer fruto, mas Ele não quer que eu saia fazendo coisas. Primeiro, Ele quer encontrar no meu coração uma mudança interior.
Uma fé gerada dentro de mim que se traduza num arrependimento, numa postura diferente para com Deus. É esse o primeiro fruto que o Senhor deseja encontrar. Fé e consequente arrependimento que estão dentro de nós. Que não são manifestações exteriores, mas são manifestações interiores e que produzem a verdadeira conversão. Como é que eu sei se alguém é convertido ou não? Eu não tenho como saber. Nenhum de nós tem como saber se alguém é convertido ou não. Porque essa conversão não se mostra pelo que as pessoas produzem, mas sim pelo que está dentro do seu coração. É bem verdade que a boca fala do que o coração está cheio. Quando há conversão, há uma mudança no falar, há uma mudança de atitudes. Como disse Jesus, a árvore boa só pode dar bons frutos. A árvore má não pode dar bons frutos, e vice-versa. Então, é claro que há uma evidência exterior, mas começa tudo num processo interior. O primeiro fruto que o Senhor espera encontrar em nós é o fruto da fé e o fruto do arrependimento. Todos os outros frutos que a gente vem a produzir são consequências desses frutos interiores. É como a Bíblia diz: sem fé não se agrada a Deus. Salvação pela fé, não por obras. Mas quando Paulo fala de obras, ele diz: as obras que praticamos são aquelas que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, o que eu faço hoje, as boas obras que eu porventura venho a praticar, são consequências do trabalho de Deus na minha vida, que gerou fé no meu coração e produziu arrependimento. Então não vamos inverter a ordem das coisas, porque a ordem aí inverte completamente o produto, irmãos. A gente precisa entender a ordem das coisas. O que Deus está requerendo nessa parábola não são frutos apenas exteriores, mas são os frutos interiores. Os exteriores serão uma consequência dos interiores que já nasceram dentro de nós. Então, todo o resto que eu fizer e apresentar ao Senhor serão consequências daquilo que internamente já aconteceu. Por isso Jesus ensinou: o reino de Deus está dentro de vocês. Dentro aqui. Não é divisível a aparência, como disse o Senhor, porque é algo que Deus faz dentro do nosso coração. É o reino de Deus dentro de nós. É Deus governando a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ideias. E deste governo de Deus brotam as nossas atitudes exteriores, as nossas ações, as boas ações que possamos porventura fazer, praticar. Brotarão disto que Deus já fez internamente no nosso coração. Mas o problema está, queridos, quando invertemos a ordem das coisas. E é o que muitos hoje têm feito. A preocupação de muitos e de muitas religiões é que o homem apresente um fruto. Eles são importantes? Os frutos exteriores? São. Mas de nada valem se antes não for produzido um fruto interior. A Bíblia diz que no dia de juízo todos nos apresentaremos diante do Senhor e todas as nossas obras serão exibidas. Estarão aparentes diante de todos no dia do juízo. E muitos naquele dia, ao exibirem as suas obras, exibirão boas obras. Existem pessoas que fazem boas obras, você crê? Existem pessoas que fazem boas obras. Apresentarão trabalhos em orfanatos, trabalhos em asilos, caridades, apresentarão conquistas, medalhas, instrução, formação, estudo, cursos, apresentarão um monte de coisas boas. Mas como Deus fez lá no Gênesis, Deus não olha para o que eu trago nas minhas mãos. Em primeiro lugar, Ele olha para o que eu trago no meu coração. Muita gente fez tudo isso, mas jamais dentro do seu coração houve um espaço para o reino de Deus. Quem reinou foi o seu ego, quem reinou foi a sua vontade, foi a sua ideia, a sua maneira de ver as coisas, mas não o Senhor reinando. Então toda essa apresentação não terá nenhum valor, porque o fruto que o Senhor Jesus deseja encontrar, em primeiro lugar, é o fruto interior.
Pelo contrário, a Bíblia diz que todos esses frutos da justiça humana, que nós produzimos com nossa própria justiça, as caridades, os envolvimentos, tudo aquilo que fazemos, baseados na nossa própria justiça, aos olhos de Deus, se não forem acompanhados por uma mudança de coração e o reino dele dentro de nós, nada são, nada significa. Porque quando eu, convertido, faço alguma coisa boa, não me glorio de fazer uma coisa boa. Irmãos, a gente chegou num tempo em que fazer o certo é preciso ter aplauso. Não tem que ter aplauso para quem faz o certo. Fazer o certo é nossa obrigação, irmãos. O mundo está tão doido hoje em dia que a gente aplaude pessoas que simplesmente fizeram certo. Há pouco tempo eu vi no jornal uma notícia que me deixou até comovido. Um mendigo nos Estados Unidos, ele encontrou, não sei de que maneira, a pessoa deu por engano, uma joia de muito valor. Não sei quantos $1000 valia a joia. Mendigo, recebeu aquilo da pessoa e ele devolveu aquilo para a pessoa. Maravilha, correto? É o certo a ser feito. A pessoa muito emocionada com a atitude dele, parece que a peça era quase $100.000, uma coisa assim. Ela deu $1000 a ele de recompensa e começou uma campanha no Facebook, na internet, sei lá onde, para arrecadar para o mendigo. Maravilha. Arrecadaram, parece que $70.000 para ele. Muito bom. E aí foram entrevistar o mendigo e perguntaram: o que você acha disso? Ele falou assim: eu acho que o nosso mundo está muito mal mesmo. Foi a resposta que ele deu. O nosso mundo está muito complicado e muito ruim mesmo. Porque as pessoas estão premiando alguém que fez apenas o que deveria fazer. O que não é meu não pode ficar comigo. Irmãos, aquela história de que achado não é roubado, isso foi Satanás que inventou isso. Não há nada que você ache que não pertença a alguém. Não, eu tirei a sorte grande, achei aqui uma carteira, achei aqui um saco de dinheiro. Pertence a alguém. Não brotou ali. Só banana na rua. E mesmo assim, se tiver terra, se é de alguém, né? A que mundo nós chegamos? A que ponto? E o mendigo disse isso, eu disse: meu Deus, ele está absolutamente certo. Ele falou: o mundo está muito doido. Ele falou assim para o repórter que perguntou. Porque estão fazendo isso tudo apenas porque eu fiz o que deveria fazer. Eu devolvi algo que não era meu. Absolutamente normal. Por que tudo isso? Porque isso virou raridade, não é, irmãos? Quando um cristão faz boas obras, a Bíblia diz, está fazendo o que Deus de antemão preparou para que ele fizesse. É como se Deus tivesse preparado toda a jogada, jogou a bola na área e te deu, chuta e faz o gol. Você faz o gol, mas quem fez todo o lance foi Deus. Entendeu isso? A minha parábola, né? Você fez o gol, mas a bola quem colocou no teu pé, cara a cara, foi Deus. Quando fazemos alguma coisa, não temos do que nos gloriar. É simplesmente fazer o que temos que fazer. Por isso essas justiças de nada valerão no dia do juízo. Quem chegar no dia do juízo dizendo: Senhor, 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 em teu nome, até usando o nome dele, fiz isso, fiz aquilo, aquele currículo enorme, visitei todos os orfanatos, fui aos enfermos, fui aos presidiários, fiz tudo o que tinha que fazer. Se dentro do teu coração não tiver um fruto, tudo isso que você traz nas mãos não tem absolutamente nenhum valor. E, irmãos, por mais que isso seja claro na Bíblia, eu sei que existem pessoas na igreja que têm dificuldade de entender isso. Por mais que isso seja limpo e claro na palavra de Deus, há pessoas dentro da igreja que têm dificuldade de entender isso. E que ainda se gloriam, que ainda se vangloriam, que ainda consideram pessoas caridosas e tal, e tal, e tal. Nada disso sem valor se o fruto não vier de dentro, interior do coração. Como diz a Bíblia em Isaías capítulo 64, quero ler com você. Isaías capítulo 64 nos dá um resumo do que Deus pensa disso tudo. Isaías 64, do versículo 6 ao versículo 8, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia.
Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Enquanto o homem não entender isso, queridos, não adianta se firmar ou confiar na sua própria justiça, no próprio fruto que traz em mãos, porque, segundo diz Deus, todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapos imundos como nós, e não têm nenhum valor em si mesmas, se não forem acompanhadas por um fruto do coração. Porque o que eu trago para Deus, que valor tem se foi Ele mesmo que me deu? Pensa nisso. Eu consigo dar um presente para Deus? Eu consigo dar a Deus algo que Deus não tenha? Ou que Ele mesmo não tenha me dado? Não. Então tudo que eu trago não faz de fato diferença. Faz diferença o coração com que eu trago. Faz diferença o que Deus vê no interior de cada um de nós. Não o que está nas nossas mãos. Trapos de imundícia. Quantos estão na igreja e não entendem isso? Quantos estão na igreja, mas interiormente são espíritas? Irmãos, existe isso. Porque esse conceito é o que mais diferencia a fé cristã da fé espírita. É exatamente esse conceito. E isso ainda é confusão na cabeça de muita gente. Mas é limpo e claro na palavra de Deus. Pense nisso, porque é disso que o Senhor está falando nessa parábola. E mesmo as obras que nós fizemos e fazemos, mesmo as obras que fazemos depois de produzirmos as interiores, foram elas dadas por Deus, como eu falei, e serão elas provadas também por Deus. Porque tudo que apresentamos a Deus será provado por Deus. Leia comigo 1 Coríntios, capítulo número 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3, versículo 11, até o versículo número 15. 1 aos Coríntios, capítulo 3, do verso 11 ao 15, diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. A Bíblia está falando da obra de cristãos salvos, que produzem, que fazem alguma coisa. E a palavra de Deus está dizendo que todos nós que fazemos alguma coisa, sobre o fundamento construímos. Qual é o fundamento? O fundamento é Cristo. O fundamento é a nossa conversão. O fundamento é o que Deus operou em nossas vidas. Por isso, cristãos, fazemos boas obras que Deus de antemão preparou para que as fizéssemos. E aí, edificamos sobre esse fundamento. E o que edificamos? Várias coisas. Madeira, feno, palha e também pedras preciosas são edificadas por cada um de nós. Mas o texto diz que aquilo que fazemos será também provado pelo fogo. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Sabia disso, meu irmão? Deus é fogo consumidor. E quando chegamos diante dele com alguma coisa, esse fogo consome aquilo que trazemos ao Senhor. E esse fato vai provar aquilo que trazemos. E Paulo diz aqui com bastante clareza que se tornará manifesta a obra de cada um, quando provada pelo fogo. Se resistir ao fogo, a obra é válida. Se pelo fogo for consumida, nada restou dela.
que adianta você dar alguma coisa a Deus que Deus não pode utilizá-la? Se ao ser provada por Deus foi queimada e desfeita, não pode ser aproveitada. Mas se resistiu ao fogo, pode ser aproveitada. E é disso que Paulo está falando aqui. E a obra será revelada pelo fogo. O próprio fogo o provará. Se permanecer, a obra vai receber galardão. Se ela se queimar, vai sofrer dano. Será salvo, porque não depende da salvação as obras. Obras não dependem, salvação não depende de obras. Será salvo, mas como que através do fogo. Porque nada de bom, de fato, produziu. Nada de essencial realmente foi produzido. É madeira, feno, palha, rapidamente pega fogo e nada sobra. E aí eu volto para a parábola. Será que eu entendo o que Jesus está requerendo de nós? Quando ele conta aquela história da figueira, será que eu entendo o que ele está requerendo de cada um aqui, irmãos? Não são obras que o fogo queime. Não são obras simplesmente aparentes. Vamos pensar no que Deus quer de nós através dessa parábola. Diz o texto no versículo 6, voltando ao capítulo 13 de Lucas. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Esse homem falado por Jesus é a figura de Deus. Deus é o dono da vinha. Deus é o dono de todas as coisas. Deus é o dono da vinha e, como dono da vinha, ele espera que haja um fruto sendo produzido em sua terra. Deus nos deu tudo que temos. Somos parte daquilo que Deus nos deu. E ele espera de nós um fruto. Ele é o dono da nossa vida. Ele investiu na nossa vida. E ele espera que um fruto seja, de alguma maneira, produzido. E ele nos dá todas as condições para isso. Porque nós não estamos num terreno abandonado. Nós estamos na vinha do Senhor. Ele tem investido em nós. Ele tem investido pesado em nossas vidas. Tem nos dado tudo aquilo que precisamos. E quanto mais recebemos de Deus, mais cobrados nós somos. Você já leu isso na Bíblia? A quem muito é dado, muito lhe é requerido. Então, Deus investiu muito em nós. E certamente tem cuidado de nós, como nós cremos. Então, Ele espera de nós um fruto. Mas Ele não quer um fruto que seja apenas aparente. Porque diz o texto que, vindo procurar fruto nela, não a achou. Não achou fruto naquela figueira. Eu me lembro de uma outra passagem, desta vez, real e não parábola, em que Jesus passava com os seus discípulos e viram também uma figueira. E diz a Bíblia que a figueira estava frondosa, estava cheia de folhas, estava com uma linda aparência. E Jesus foi procurar frutos naquela figueira. E, para sua surpresa, nada encontrou. E aí diz a Bíblia que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Diz a Bíblia que ela secou completamente. Por quê? A mensagem que está ali é que a figueira apresentava folhas. A figueira apresentava uma aparência. Por que nesta parábola o dono vai procurar fruto nesta figueira? Por ingerência, a gente percebe que o mesmo princípio se aplica. Imagina-se que a figueira também apresentava condições de dar frutos. Ela não estava seca. Se ela está seca, eu não vou procurar frutos nela. Eu já vejo de longe que ela não tem frutos. Mas ela tem a aparência de que tem frutos. E aí eu vou procurar frutos nela. Mas eu não encontro esses frutos. Então isso me leva a crer o seguinte: Deus não quer apenas a nossa aparência. O que adianta a gente aparentar uma coisa e a gente não ser de fato aquilo que a gente aparenta? O que adianta a gente ter fama de uma coisa e a gente não honrar, não fazer jus à fama que nós temos? O que adianta, irmãos? Alguém aqui vai conseguir viver de aparências? É disso que o Senhor está falando.
Jesus falou isso numa época em que muitos religiosos o ouviam. Pessoas que tinham uma aparência impecável. Fariseus que cuidavam muito bem das suas roupas, cuidavam muito bem da sua imagem, da sua postura. Ouviram Jesus falar essas coisas. Apresentavam uma aparência, mas que fruto produziam esses homens? Exteriormente, talvez muitos frutos eram produzidos, mas no coração não havia espaço para Deus nem para a sua palavra. Então, certamente não é de folhas, não são folhas que o Senhor espera de nós, mas são frutos verdadeiros, não apenas aparência. E ainda que hajam flores, também não são flores o que Deus deseja. Flores são como obras iniciadas que não são concluídas. Não adianta a árvore florescer se ela não frutificar. Se ela florescer, ela fica linda. Mas, meu irmão, para que serve uma árvore linda se ela não produz o fruto para o qual ela foi plantada? Se você planta uma árvore esperando um fruto e ela apenas ficar linda, você vai sentar e vai admirar aquela árvore até morrer de fome, né? Porque ela simplesmente ficou linda, mas ela não produziu nada que fosse aproveitável. Então Deus não está olhando para a nossa aparência, Deus não está olhando para a nossa folhagem exterior, nem para as florezinhas que a gente produz. Nós somos muito floridos às vezes, né? Aliás, gostamos de florear. Florear é uma coisa maravilhosa, né? A gente faz uma coisinha assim, mas na hora que a gente conta, né? A gente dá uma floreada no negócio, a gente diz enfeita o pavão, né? De uma tal forma. Você fez uma coisinha assim, mas quando vai contar para os outros, você se coloca, né, como uma pessoa super, porque florezinhas, né? Não somos florzinhas de Jesus no bom sentido, né? A gente só floreia o negócio, mas não apresenta o fruto de fato. Não serve para nada tanta propaganda, tanta folha, se na verdade o fruto não é encontrado. E o Senhor, a Bíblia diz, procura o fruto, irmão. E é isso que chama a minha atenção. Ele procura o fruto, como Jesus fez com a figueira. Ele vai saber se tem o fruto. E eu digo que Deus está agora, nesse momento, vasculhando a nossa vida, à procura de um fruto, irmãos. Está nesse momento observando cada um de nós à procura de um fruto. E o principal é interior. O maior fruto mencionado pela Bíblia está em Gálatas capítulo 5. Eu quero ler com você do versículo 22 ao versículo 25. Veja o fruto que Deus está falando. Não são coisas que a gente faça, irmãos, mas são situações interiores. O fruto do Espírito é definido na Bíblia. Gálatas 5, 22 ao 25 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você viu o fruto do Espírito que é? Nesse fruto do Espírito tem alguma coisa palpável? Tem alguma coisa que eu possa mostrar com as minhas mãos para Deus? Nenhuma dessas coisas. Todas elas são interiores. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto compõe um fruto do Espírito, que Deus requer de nós. Até porque o fruto é do Espírito. E quem me deu o Espírito? Foi Deus. Você percebe que tudo que eu entrego para Deus foi Deus que me deu primeiro? Dá para você entender isso uma vez por todas, que você não dá nada para Deus. Que tudo que Ele te dá é o que você dá a Ele. E o que você dá a Ele é porque antes Ele te deu. O fruto é do Espírito. Mas quem te botou o Espírito Santo? Foi Deus. Então, quando você é manso, tem domínio próprio, é paciente, é bondoso, é alegre, que vantagem você tem nisso? Você está apenas mostrando o que Deus te deu.
o que Deus fez na sua vida. Você entende isso? Não. E é disso que o Senhor está falando. Não são flores, nem são folhas, mas são mudanças reais em nossa vida, que o Senhor espera encontrar em nós. Voltando à parábola, ele diz no versículo 7, pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Isso aqui é muito importante. E eu não quero me ater ao número 3 anos. Não, eu diria assim, olha, Deus está te dando 3 anos para você mudar. Ou você muda, ou já era. Se eu fosse Deus, eu faria isso. Entendeu? Eu dava 3 anos para você mudar. Não mudou, continua a mesma porcaria, eu ceifava você. Graças a Deus que eu não sou Deus. Diga amém. Amém. Não é um prazo apenas, não é um prazo literal. É uma parábola, entenda. O que está sendo apresentado é um conceito. O conceito é, há um prazo para a sua mudança. O conceito é, a paciência de Deus tem limite. Pode dizer para o seu irmão isso aí? A paciência de Deus tem limite. Fala para ele assim, toma jeito. A paciência de Deus tem limite, você toma jeito. Eu não sei se são 3 anos, se são 10. Tem gente que Deus já está sendo paciente há 30 anos e o raio da pessoa não muda. É ou não é? Mas tem limite. Uma coisa eu digo, tem limite. A misericórdia dura para sempre, mas o juízo virá. Concorda? O juízo virá. Então tem limite, é o que Deus está dizendo. Então há um prazo. Isso quer dizer, eu não posso abusar da paciência de Deus. Eu disse ainda há pouco, Deus está vasculhando a nossa vida. Deus está procurando algo de útil em nós, irmãos. Deus está procurando algo em nossa vida que não seja queimado pelo fogo, como madeira, feno e palha. Deus está procurando algo efetivo em nós, que é interior, que não é de coisas que a gente coloca em suas mãos. E eu digo a você, até quando ele vai ficar procurando e não vai achar? Há um prazo. E o prazo aqui foi dito e exemplificado como 3 anos. A gente não pode dizer o Senhor tarda em vir, como alguns dizem, né? Ah, está demorando, Deus tarda em vir, então ainda tenho tempo. Eu ainda tenho tempo para tomar a decisão, né? Eu ainda tenho tempo para mudar de vida. Quantos aqui sabem quanto tempo tem? Nenhum de nós sabe quanto tempo tem. Então eu digo para você como amigo, muda enquanto é tempo. Muda enquanto você tem tempo, porque você não sabe quanto tempo você tem. Mas eu creio que o Senhor está procurando esse fruto em nossa vida. E a Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado, lá em Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. É verdade. Mas você precisa ajustar o teu relógio com o relógio de Deus, irmão. Tem gente demorando demais para dar algum fruto. Tem gente demorando muito. E é isso que Deus está aqui falando ao nosso coração. Deus tem dado toda a oportunidade. Deus tem feito todo o investimento na nossa vida. Deus tem nos capacitado. Deus tem distribuído os talentos. Você lembra de quando Jesus contou a parábola dos talentos, das minas? O que Ele espera daquilo que Ele nos dá? Ele espera multiplicação, meu irmão. É o fruto esperado pelo Senhor. Jesus disse a seus discípulos, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto seja permanente. Não é fruto que acaba com fogo, que se desfaz, mas que permanece. Os frutos dos apóstolos permaneceram até hoje, somos nós aqui, olha. Frutos permanentes foram dados. E aí eu pergunto, para mim e para você, o que fazemos produz um fruto permanente, irmãos? O que fazemos com o que Deus tem investido em nós? Com os talentos que Ele tem nos dado? Com as minas que Ele tem colocado em nossas mãos? Com toda a capacidade que Ele tem nos dado? Veja, quem plantou, espera colher. Quem plantou na sua vida foi Deus. E Ele espera colher. O que Jesus está ensinando na parábola é isso. Ele espera colher, Ele é o dono da vinha.
E como a colheita não veio, ele disse ao viticultor, depois de 3 anos tentando colher alguma coisa, depois de um tempo, corta, pode cortar, porque está ocupando inutilmente a terra. É melhor colocar outra coisa no lugar, porque daí não sai nada. Então ele disse simplesmente, corta. Mas o texto diz que o dono da vinha disse ao viticultor, aquele que cuida. E o viticultor, na verdade, é o próprio Jesus. O dono é Deus e o viticultor é Jesus, homem. Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que experimentou as fraquezas, as tentações de cada um de nós. E o texto prossegue, e Jesus diz no verso 8, ele respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e lhe põe estrume. O viticultor apela em favor daquela árvore que não dava fruto. Irmãos, isso é Jesus. É o que ele tem feito por nós. A justiça de Deus já teria nos degolado há muito tempo. Mas por causa de Jesus, nós ainda estamos aqui para contar a história. Por causa do que ele tem investido em nós. Por causa dele dizendo, Senhor, dá mais um ano para ele. Dá mais uma chance para ele. Jesus acredita na gente. Embora muitos de nós não acreditemos em Jesus, irmãos. De verdade, Jesus acredita na gente. Ele ainda acha que tem gente que tem jeito. Eu já acho que tem gente que não tem jeito, mas Jesus ainda acha que tem gente que tem jeito. Ele ainda acredita que tem pessoas que vão mudar. Tem pessoas que vão deixar de ser essa porcaria que são. Tem pessoas que vão passar a produzir algo bom, aproveitável, permanente. Ele ainda acredita que pode investir um pouquinho mais nessas pessoas. Esse é o trabalho de Jesus. Jesus não veio apenas salvar a gente, irmãos. Ele veio também interceder pela figueira. E ele tem hoje intercedido por nós, para que não haja destruição imediata. Porque a sentença de morte já foi lavrada. Manda cortá-la. Mas ele disse, não, espera um pouco mais. Eu vou investir um pouco mais. Hoje de manhã eu li um texto, eu quero ler de novo contigo, Lucas 22, 31. Lucas 22, 31 e 32. Diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, fiz o quê? Roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Isso é Jesus fazendo o trabalho do viticultor. Porque ele já podia ser cortado naquele momento. Ah, Pedro, vai negar Jesus, Pedro? Depois de tanto que Jesus fez por você, tua sentença é morte. Mas ele diz, Pedro, eu roguei por você. Pedro, eu estou orando por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça e para que você venha a ser fortalecido e possa fortalecer os teus irmãos. Eu estou rogando por você. E é isso, meus irmãos, que Jesus tem feito ainda hoje por nós. Abra comigo a Bíblia em Hebreus, capítulo 7, versículo 25. A carta aos Hebreus, no capítulo número 7, no versículo número 25, Hebreus 7, 25, diz a Bíblia, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre, para quê? Para interceder por eles. Alguém aqui crê que Jesus está vivo? Amém. Jesus está vivo? Amém. E o que Jesus está fazendo hoje? Intercedendo por você. Vive sempre para interceder por aqueles que ele salvou. Ele já salvou, mas ele continua trabalhando. E o pior, a gente continua dando trabalho para ele. Isso que é o pior, né, irmão? Ele já salvou, não basta tudo que ele fez, a gente continua dando trabalho para ele. Ele ainda está intercedendo por nós, para ver se a gente ainda dá um frutinho, para a gente ainda produzir alguma coisa, para a gente ainda conseguir mostrar alguma coisa. E a Bíblia diz, ele faz todo o trabalho. Ele escava, como diz o texto, ele escava em redor. Ele escava ao redor da figueira. E isso,
É um processo meio dolorido, porque ao escavar em redor, pega nas raízes, né? Dá umas arranhadas nas raízes. Por isso eu disse pela manhã nessa mensagem, o que Pedro passou, Satanás o peneirou, mas Deus transformou aquilo em bênção para a sua vida. Os problemas, as tribulações, são as escavações de Deus ao redor de nós, para que venha o fruto que Ele espera, irmãos. Por isso, não reclame dos problemas. Se você é cristão, não reclame deles, não. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está investindo na sua vida, para que você se torne uma pessoa melhor, como aconteceu com Pedro, e para que você seja usado para fortalecer a outros. Ele escava, permitindo as tribulações, permitindo as dificuldades, para a gente se aproximar mais dele. É Deus escavando, é Jesus trabalhando na sua vida, irmão. E ele ainda diz, ainda joga estrume, essa é a parte que eu gosto, né? Eu só jogaria o estrume, mas ele não, ele escava e joga o estrume. Para quê? Para você melhorar, para que aquilo traga vida para você, para que você produza o fruto que ele deseja que seja produzido. Ele faz todo o trabalho. Ele é o viticultor, é o que cuida da vinha, aonde está plantada a figueira. É Ele que tem cuidado da nossa vida, irmãos. É Ele que coloca em nós este fertilizante de vida. É Ele que nos deu o Espírito Santo. Foi Jesus que nos deu o seu Espírito. Aquele que se une ao Senhor, a Bíblia diz, é um Espírito com Ele. É o fertilizante que a gente precisa para produzir o fruto do Espírito. Lembra de quem é o fruto? De quem é o fruto? É do Espírito. E quem nos deu o Espírito? Ele mesmo. Fertilizou a nossa vida para que eu e você sejamos férteis, para que a gente produza um fruto e um fruto permanente. Mas alguém escavou, alguém investiu, alguém botou fertilizante para nos trazer fertilidade. Você não pode ser estéril no sentido espiritual da palavra, meu irmão, minha irmã. Você não pode ser estéril. Você precisa produzir, gerar o fruto que Deus espera de cada um de nós. Jesus fez isso, Jesus faz isso, Jesus continua fazendo isso. Abra a Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 6. O texto bíblico nos diz, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo número 1, no versículo número 6, Paulo diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está trabalhando na sua vida e há de completá-la, há de completar o trabalho que foi iniciado. Ele tem orado, ele tem intercedido por cada um de nós, para que o fruto seja apresentado, para que o nosso fruto seja permanente. Agora lembra de uma coisa, a paciência de Deus tem limite. O pecado jamais será tolerável, irmãos. O pecado trará sempre consequências, e o juízo de Deus é certo. Eu termino lendo o texto contigo em Mateus, capítulo 3, versículo 10, para a nossa reflexão. Mateus, capítulo número 3, versículo número 10. Em Mateus 3,10, a Bíblia diz para nós: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, o que acontece com ela? É cortada e lançada ao fogo. Jesus está falando do juízo, e o juízo virá. Ainda há tempo de começar uma produção na sua vida.
E Jesus está esperando por essa produção. E melhor, Ele está trabalhando por essa produção. Vamos produzir para o Senhor, irmãos? Amém? Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor, nosso Deus. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Aquilo que é preciso mudar. Aquilo que é preciso ser transformado. E abra o seu coração para que você seja transformado pelo Senhor. Amém? Vamos louvar a Deus. Faça dessa música uma oração a Deus. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos. Minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci pra te servir, sou escravo da tua graça. Vem minha vida dirigir. És o oleiro e eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus. És o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus. Pensa em mim, Senhor, segundo teu querer. Obrigado, Senhor. Pai Santo, eu quero te pedir nesse momento, Pai, que haja um convencimento dado pelo Espírito Santo de que nós precisamos produzir o fruto que o Senhor espera de cada um aqui. Pai querido, tira de nossa mente qualquer ideia errada, qualquer conceito errado semeado pelo maligno, qualquer conceito de autojustiça, qualquer conceito de exaltação pelas obras que fazemos, porque tudo que fazemos veio das tuas mãos, tudo que te damos veio das tuas mãos, Senhor. Eu te peço pela igreja, traz entendimento a cada irmão, que o Senhor está trabalhando na vida de cada um de nós. O Senhor tem intercedido por nós, como intercedeu por Pedro, para que nós possamos dar frutos, para que nós possamos fortalecer a outros. Pai querido, tira todo o egoísmo de cada um aqui, de só pensar em si mesmo. O Senhor nos chamou para dar e não para receber. O Senhor nos chamou para que possamos ser instrumentos em tuas mãos. E nós queremos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Usa as nossas vidas, Pai, para abençoar, como foi feito com Pedro, para fortalecer aos nossos irmãos. Senhor, continue investindo em nós, Pai. Não desiste de nós, meu Deus. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Daqueles que porventura ainda não têm apresentado fruto. Oh, Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando. Eu sei que o Senhor está dizendo, deixa mais um pouco. Eu te peço, Pai, toca nesses corações, através do Espírito Santo, convence da necessidade de mudança de vida, Pai. Mudança de atitude, mudança de reação, Senhor. Transforma as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, queremos estar disponíveis nas tuas mãos, para sermos mudados e transformados pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar. Diga para Deus, eu quero estar disponível. Ó Senhor, eu Quero estar, Senhor, disponível nas tuas mãos. E a vida no altar, consagrado ao Senhor. Eu nasci para isso, Pai. Eu nasci pra te servir. Sou escravo da tua graça. Vem minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em tuas mãos.
produzir, meus irmãos. Vamos produzir. O Senhor tem investido em nós. É agora a hora de produzir. É agora. Já passou muito tempo. Não deixe mais o tempo passar. Já passou da hora. Está passando da hora. Comece agora essa produção, não de aparência, mas de conteúdo para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, te dê uma semana de paz, de alegria, de trabalho, de realização.